e de estarmos juntos aqui. E nós cremos que vai ser uma manhã mais excepcional do que já está sendo, porque nós cremos no Deus que cumpre promessas, e Ele fez promessas para nós, que onde nós fôssemos, a presença dEle seria o principal, não a nossa. Então a gente sai e Ele entra, porque tudo converge para Ele. É por isso que você saiu da sua casa. O tema disso aqui é convergência, porque agora nós estamos vivendo um tempo, já comecei a mensagem, tá? Nesse tempo que nós estamos vivendo, que tudo é em volta do umbigo, outros é mais embaixo, mas é umbigo que eu estou falando. É difícil quando a gente se encontra num tempo onde tudo, o centro é o homem, briga para lá, briga para cá, uns querendo se opor, oposições que levam a guerras, fazem guerras por muitas coisas, por as mulheres deixando de ser femininas para ser feministas, e por aí vai, entre outras coisas. O mundo diz para você seguir seu coração, confie em si mesmo. Até descobri esses dias que tinha uma coisa aí chamada pastor coach. Descobri, eu sou meio devagar com essas coisas, mas tipo, você, o seu potencial está em você, você descobre todos em você. Tem um livro que é esse aqui, ó, que diz outras coisas, que diz que tudo vem dele, tudo está nele, todas as respostas estão nele, e o manual está aqui. Use e descubra todas as respostas. Eu vou te dar um conselho. Se você ficar meio assim, não sabe como viver, escolhe o mês agora, que vai começar mês de março, e todos os dias no devocional, no horário que você faz, leia 31 dias de Provérbios. Depois a gente conversa. Escolhe uma versão bem daquelas atuais, assim. Se você for corajoso, pega a mensagem, viva. E aí depois, quando eu te encontrar cheio de roxos assim, da mão do Pai, em você, eu tenho certeza que você vai falar, é verdade. Então leia Provérbios na versão que você quiser, para não dar briga. Então, tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas o objetivo de Satanás é isso mesmo, que você se sinta autossuficiente e o centro do mundo, o umbigo do universo. E não é isso que nós viemos falar aqui. Nós viemos falar que todas as coisas convergem para o Pai, desde o início. E continua nos dias de hoje e junto com você. E o Satanás quer que essas informações venham confrontar com a nossa mente para nos colocar com um padrão muito inferior do que o Pai, conforme nós ouvimos ontem a Karina aqui. O Pai planejou para os seus filhos. Os filhos são vocês, os filhos, nós cantamos, os filhos já estão chegando aqui, são vocês. Amém. Então o Pai quer que você enxergue Ele como centro de convergência. A direção é para esse lugar. Jesus é o centro, Ele continua sendo o centro. Ele veio endireitar a condição obscura e arruinada do mundo. A vida dele nos mostra que é possível ser livre. É possível ser livre. Cada detalhe do seu tempo aqui na terra nos ensina e nos mostra a cultura do céu, que é o plano perfeito do Pai. A cultura terrena está querendo nos engolir. Mas você precisa buscar a cultura do céu e viver o céu na terra. Esse momento aqui que nós estamos vivendo é viver um pouquinho do céu. É um ensaio do céu na terra. E a base hoje da nossa conversa em João é lá no casamento, que é João 2. Tenho certeza que você fez o devocional, eu também fiz, a Dani também fez. Nós estávamos seguindo junto com vocês, caminhando junto para nós chegarmos aqui com tudo o que aconteceu lá em João. É a primeira aparição pública de Jesus, que foi em uma festa de casamento. Quem gosta de casamento aqui? Quem quer casar ainda? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como é que é, pastor? Quem que casou? Se o Marlon casou, você vai casar. Eu não sei quem é Marlon. Oi, Marlon, você está aí? E eu tenho mais uma. Agora, já veio uma palavra profética para mim aqui, vou entregar agora.
Chinelo com meia é feio. Então vamos lá. Hã? Então vamos lá ler João 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Não esqueça dessa parte. Foram convidados Jesus e os discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, aos garçons: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Depois eu vou te explicar que isso aí não é treta, não é briga, ok? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E ele as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim, Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos começar a falar sobre casamento. Casamento na tradição judaica é uma das maiores festas, porque há muito tempo já a estratégia de crescimento e de manutenção, de continuidade, de herança do povo judeu é fazer filho. Então, quanto mais eles tivessem, mais eles garantiam, porque é um povo que vem de guerras e guerras e guerras a vida inteira dele. Nesses milênios todos, sempre teve guerra e morria muita gente. Então, é por isso que também tinha outras mulheres, era também por causa de guerra, ou então se ela não pudesse ter filho. Isso é uma aula que daí o Israel, o pastor Luciano vão te dar, o pastor Marcos, outro dia, quando eles forem falar sobre isso. Mas, e o casamento, uma característica. O casamento não era somente para quem recebia o save the date, pelo WhatsApp da época lá. Não era. O casamento parava a cidade, gente. E o casamento era para todo mundo mesmo. Até quem não era de lá, era convidado. Então Jesus estava por lá, por Caná, vamos lá, vamos para o casamento. E os discípulos juntos. Então foi o convidado e mais o sapo, né? Vamos dizer assim, que não estava com o nome na lista. Mas foram convidados da mesma forma. Por quê? O casamento era para o tempo inteiro, para a cidade toda. Por quê? Que era uma celebração. A possibilidade de se continuar o povo judeu, através do casamento, era motivo de grande festa. Então ia todo mundo mesmo. Ia todo mundo para lá. E assim, Deus gosta de casamento, viu, gente? Sua hora vai chegar. A Bíblia está cheia de casamento, tanto é que Jesus fez o primeiro casamento lá em Gênesis, ele juntou lá Adão e Eva, e termina a Bíblia com as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento. Então a igreja irá casar com o Cordeiro e vai acontecer desse jeito. O que acontece também? Não poderia acabar nem comida nem bebida, mas principalmente a bebida. Se acabasse uma das coisas, principalmente o vinho, era um vexame. Um vexame para os noivos, um vexame para os pais, um vexame para o mestre-sala, que era o cerimonial, vamos dizer assim, e porque não fez as contas certas. E agora, o último detalhe sobre um casamento. Não era somente uma noite. Era festa de 7 dias. E o povo comendo, dançando. Imagina o dinheiro, Júnior e Evelyn, que não estava lá no casamento de vocês. Imagina, 70 por cabeça, Jesus da glória. Nos dias de hoje.
Né? Então. Por isso que inventaram o tal do mini wedding agora. Cadê a Verônica que sabe dessas coisas aí? Está por aí. Falo disso, gente, porque eu também, fora ser pastor, eu faço uns bicos de cantor de casamento. Tá? Se alguém quiser, só me fala. Fala com a Verônica que ela já sabe meu número. Tá? Cerimonial aí, estamos, né? E é bom, não é? Os noivos estão aqui, estava lá. Recomendo. A gente toca até a marcha do como que é o nome? Do Star Wars. O Júnior entrou assim. Deixa eu voltar para a pregação, que vocês vão achar que eu não sou sério. Então, queridos, nessa tradição, ficar sem vinho era um vexame, uma vergonha. Em João 2:11, fala que foi um sinal, na grande maioria das versões, e não um milagre. Sinal, segundo o dicionário, quer dizer o seguinte: é uma manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Esse sinal mostra que é o relacionamento que Jesus deseja ter conosco e a vida plena de alegria que Ele tem para nós. Uma informação que eu vou te dar: Jesus quer ter uma vida de alegria plena com você. Amém. Mas... Então, bom dia. Não me apresentei ainda, né? Mas vocês já me conhecem. Continuando, falando sobre o casamento. Em primeiro lugar, se você está anotando aí, o que está faltando? Como o Quinho disse, o vinho não poderia acabar. Seria uma vergonha, seria um vexame. E na cultura judaica, o vinho simbolizava festa, alegria, celebração. Jesus estava naquele casamento, assim como Ele está nas nossas vidas. Então, a gente percebe que eram pessoas que reconheceram que a presença de Jesus era importante, que Ele precisava estar ali. E a presença de Jesus nas nossas vidas e naquele casamento não significa que nós não enfrentaremos nada de ruim, que situações difíceis não vão acontecer. Pelo contrário, Jesus muitas vezes vai usar essas situações difíceis para revelar a sua glória, para se mostrar o Deus de milagres, o Deus de sinais, o Deus de maravilhas. E muitas vezes nós seremos prensados, pressionados, assim como uvas, assim como o vinho que acabou naquela festa, para que de nós seja extraído o melhor, um bom vinho. Por exemplo, a vida de Paulo. Esses dias eu estava meditando em Atos 27, na vida de Paulo. E esse capítulo é muito interessante porque Paulo passou por algumas situações que ele não precisaria passar. Ele foi mandado para uma cidade da Itália, ele foi colocado num navio com muitos prisioneiros e ele avisou as pessoas daquele navio que provavelmente eles iriam naufragar, porque as condições do tempo eram terríveis. Mas eles não ouviram Paulo. E ele veio à deriva e aconteceram muitas coisas, eles foram parar numa ilha. E eu acho interessante que antes de acontecer o naufrágio, Paulo não ficou buscando razões, ele não ficou dizendo assim, viu, vocês não me ouviram? Eu avisei que esse barco iria naufragar, agora é tudo culpa de vocês, culpa do comandante, culpa das pessoas desse barco. Ele não fez isso, mas ele disse assim, ontem o anjo do Senhor me apareceu e eu tive uma revelação de Deus de que nós naufragaríamos, mas nós não pereceríamos, porque Deus tem um plano, Jesus está conosco. Então isso nos faz entender que até nas más escolhas das pessoas, nas más decisões das pessoas, Deus tem um plano e tudo no final vai cooperar para o nosso bem. Foi assim que aconteceu com Paulo chegando naquela ilha. E foi assim que aconteceu naquele casamento. Talvez, como o Quinho disse, que ele, o mestre-sala, poderia ser comparado ao cerimonial. Talvez ele não fez bem as contas, talvez os noivos disseram, olha, eu acho que é pouco vinho pelo tanto de dias de festa, mas talvez ele tenha dito, não, tudo bem. A gente não sabe o que aconteceu, a gente pode pensar em muitas razões, mas as razões não importam. As razões pelas quais a gente está em uma situação de falta ou a gente está numa situação de problema. O que importa é que Deus está falando conosco através dessa situação. E ao invés de buscar uma razão para as coisas, vamos buscar a revelação. Vamos buscar aquilo que Deus está tentando nos dizer. Paulo não perdeu a revelação. Naquela festa eu vejo Maria. Maria como uma mulher completamente sábia, percebendo que faltava alguma coisa.
Talvez se fôssemos nós, né, mulheres cansadas, sempre no fim de festa, né, mulheres, a gente está acabada, porque durante o dia é um preparativo aqui, outro ali, é maquiagem, é roupa, é vestido, é salto. No final da festa você está com a barriga cheia, o vestido já não está mais dando, já está esticado ali, você já tira o salto debaixo da mesa, você já está ali bem, bem incomodada, querendo ir embora, cansada. E Maria talvez estivesse dessa forma. Mas ela não se calou. Ela percebeu que algo estava faltando. E ela falou para a pessoa certa. Ela permitiu que ali fosse uma atmosfera de milagre. Ela criou essa atmosfera de milagre. Então, Deus pode criar razões para que nós tenhamos revelações. Talvez você esteja em uma situação que algo esteja faltando. Mas Deus está criando uma razão para que Ele se revele. Naquela história, em João 2, Ele se revelou como Deus de milagres. Com Lázaro, como nós vimos no vídeo lindo que a gente viu ontem, Ele se revelou como Deus da ressurreição. Olha que lindo, quando os discípulos disseram, Jesus, o seu amigo Lázaro morreu, você não vai para lá. E os discípulos até ficaram ali incomodados, porque parece que Jesus demorou um pouquinho para se mover e ir até o lugar onde a família estava, onde Lázaro havia morrido. Mas Jesus disse assim para os discípulos, que ele estava contente. Lá em João 11:15, ele disse assim, que ele estava contente porque Lázaro havia morrido. Como assim? Jesus estava contente porque uma coisa havia dado errado, porque as pessoas estavam em luto? Como assim? Ele estava contente porque ele via o que iria acontecer. Porque ele sabia que aquilo era uma oportunidade para ele se mostrar como Deus da ressurreição, como Jesus, aquele que traz vida. Então, naquela situação ali do casamento, o vinho havia acabado. Então, talvez alguma coisa na nossa vida tenha acabado. Alguma coisa esteja faltando. Talvez nós precisamos de algumas situações. E Deus está criando algumas situações. Deus está permitindo algumas situações para que nós tenhamos essa percepção de que algo está faltando, para que nós possamos, como Maria, nos levantar e buscar a solução, buscar a resposta com o Mestre. Então, quem vive pela razão, procurando desculpas, por exemplo, Maria poderia ter ficado ali naquela mesa assim, mas que vexame, mas que vergonha, não fizeram bem os cálculos, que horror, agora nós precisamos de vinho, a festa está acabando e não tem mais nada. O que será que aconteceu? Talvez ela poderia ficar ali pensando e conjecturando 1001 razões para que aquilo estivesse acontecendo. Mas ao invés de ficar argumentando e procurando razões, ela olhou a resposta e ela foi direto para a resposta. Ela viu Jesus ali ao lado dela e ela sabia quem era Jesus. Ela via quem era Jesus. Então, quem vive pela razão, um dia vai estar em cima, outro dia vai estar embaixo. Um dia vai estar super feliz com o Senhor, animado, louvando a Deus, orando, fazendo devocional. No outro dia vai estar pensando, por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que eu? Por que eu? E aí entra a comparação com outras pessoas. Por que aquelas pessoas não passam pelo que eu estou passando? Então, nós precisamos buscar essa revelação de Jesus e deixar as razões de lado. Vamos buscar a presença de Jesus que está na mesa conosco, que está ao nosso lado. E Ele vai nos trazer milagres, Ele vai nos trazer uma vida que converge nele, que tudo se encaixa nele e é para Ele. Então, o que acabou em sua vida? Pense aí com você. Talvez o que você esperava que acontecesse, que não aconteceu. O que você perdeu, com que você se frustrou. Você já pensou que essa é uma oportunidade de Deus fazer algo muito maior do que você já experimentou? Naquela história, o melhor vinho foi no final. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que o melhor vinho está no final. A palavra diz que é muito melhor o fim do que o começo. Existe um poder para aqueles que perseveram. Existe uma graça de Deus liberada para aqueles que persistem. Persista com o Senhor. Perceba o que está faltando e fale para Jesus. Como eu disse sobre Maria, Maria se importou. Maria fez a diferença, porque ela sabia quem estava ao lado dela. Maria, ela não viu a falta das coisas como algo normal. Talvez na sua escola existe alguém perto de você que está passando por uma situação de falta. Alguma pessoa doente, alguma pessoa em crise, alguma pessoa depressiva, alguma pessoa solitária. E você talvez esteja vendo isso como normal. Tudo bem, está faltando algo na vida dele e isso é normal. Está faltando algo até na vida do meu irmão que está sentado do meu lado na igreja. E tudo bem, isso é normal. Ele está com uma situação terrível, mas tudo bem. Ele vai se resolver, vai dar certo no final. Mas nós precisamos agir como Maria. Nós não podemos mais ver as coisas como normais.
Nós não podemos ver pessoas buscando suicídio ao nosso lado. Tem se falado muito sobre isso e a gente vê isso como algo normal. Nós não somos normais. A palavra diz que nós não somos desse mundo. A palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não amamos as coisas desse mundo, nós não desejamos ser como as pessoas desse mundo que estão vendo essas coisas aí como coisas normais. Como desprezo, como infidelidade, como tantos julgamentos, tantas coisas terríveis que têm acontecido na nossa geração. As pessoas veem como algo normal, mas nós vamos convergir tudo para Cristo, amém? Nós vamos direcionar pessoas para Cristo, nós vamos ser a voz de mudança. Maria se levantou naquela mesa como a voz de mudança. Ela viu aquela situação inconveniente. Sabe o que mais me chama a atenção é que não começa os sinais, os milagres de Jesus, a primeira aparição de Jesus se manifestando o seu poder e a sua glória ali, foi num casamento. É tão interessante que lá em João 1, mostra aquela divindade de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo, aquela coisa linda. E no 2, ele se mostra tão humano. Ele se mostra conosco em uma situação de um casamento, uma situação corriqueira para a nossa vida. E ele mostra que ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, com as mínimas coisas da nossa vida. Então, não era uma pessoa que estava ali possessa por demônios, não era uma pessoa que estava em fase terminal de câncer, não era uma pessoa que estava presa, não, era uma pessoa que tinha acabado vinho. Não é uma coisa tão pequena, é um inconveniente. Eu tenho algo para te dizer, até nos inconvenientes da sua vida, Jesus está prestando atenção. Até nas coisas pequenas que você pensa assim, não, com isso Jesus não vai se preocupar, ele se preocupa com as grandes. Mas ele está dizendo, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com aquilo que está te atrapalhando, sendo desconfortável, inconveniente para você. Perceba o que falta e fale para Jesus. Fale para Jesus todas as suas coisas, todas as suas faltas, tudo que você precisa. E também perceba o que está ao seu redor. Sempre perceba o que está ao seu redor para falar isso para Jesus. Maria também preparou o ambiente para a chegada do milagre. Ela disse para os serventes, ali, para os servos, façam tudo o que ele disser. Mesmo quando Jesus falou para ela, mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Parece que Jesus foi um tanto grosso ali, né? Rude com ela, áspero. Mas a gente percebe que isso não afetou, ela não agiu pela emoção, ela não ficou, Jesus me ignorou, então nem vou fazer mais nada, né? Seja o que for, eu vou ficar aqui na minha. Ela não se importou com isso. Ela foi até os serventes, depois de Jesus ter dito isso, e disse assim, façam tudo o que ele disser. Porque ela sabia que Jesus ia agir, ela sabia que Jesus não ia se conter, tendo todo aquele poder e vendo uma situação como aquela. Então, muitas vezes, nós precisamos agir como Maria e também nós precisamos obedecer como aqueles servos obedeceram. Algumas vezes, né, os pastores, os líderes, nos dão algumas direções e nós não obedecemos. Mas isso aqui não, nessa igreja, na nossa igreja, né, pastor, ou em outras igrejas. Então, por exemplo, algumas pessoas querem ir para todas as nações da terra, pregando o evangelho, mas não vão para a cozinha lavar a louça. Então, sabe aquele descende, que é para Deus te enviar? Descende para a cozinha. Deixa Deus te enviar para a cozinha. Deixa Deus te enviar primeiro para arrumar o seu quarto. Deixa Deus te enviar primeiro para ajudar quem está perto de você, em Samaria. E depois você pode ir para os confins da terra. Não estou criticando esse evento, eu achei maravilhoso. Mas eu estou dizendo que nós, como servos do Senhor, nós precisamos fazer as pequenas coisas antes de pensarmos nas grandes coisas. Se nós fizermos as pequenas coisas como aqueles servos fizeram, que era só encher os potes com água, era só encher, e eles obedeceram assim como foi pedido. Se nós fizermos isso, nós estaremos ativando os grandes milagres de Deus. O que a palavra diz? Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel quando o teu líder te falar, olha, fica quietinho, não fala nada. Seja fiel quando os teus pais te disserem, não sai de casa hoje, fica. Dá aquela indignação, dá aquela revolta, mas obedeça. É melhor obedecer. E quando Jesus falou que não era chegada a sua hora, talvez ele estivesse já pensando no final da história, dando um spoiler, lá no final da história, que ele sabia que essa história de casamento também era a história dele de amor com o mundo, que o final da história seria as bodas do Cordeiro, como o Quinho mencionou. Então, Jesus já estava pensando, calma, mulher, ainda não é minha hora de me revelar. Mas aquela atmosfera de obediência, aquela atmosfera de fé, gerou
o milagre. E logo após Maria mostrar para Jesus, logo após ele fazer isso, tudo que foi falado agora, que foi seguir as ordens dele, ele dá a seguinte ordem. Ele pede para que pegue-se as talhas. Talhas são potes grandes, que ficavam nas portas das casas. Talhas eram potes grandes, bem grandes, que chegavam até alguns o mínimo que tinha era 80 litros de água. Ficava na porta das casas para os judeus ao entrar na casa, ele lavava os pés e as mãos para não impurificar as coisas lá dentro das casas. Então era um costume e todos faziam. Todos faziam. Não era uma água, não era um lugar muito limpinho. E aí, como a festa nesse lugar era muito grande, conseguiram mais 5 lá e colocaram na porta do lugar da festa. Então tinha 6 e muita gente entrou lá dentro e se lavou antes de entrar. O pessoal se arrumava para ir para um casamento, mas vinha pegando poeira. E aí Jesus disse então para o mestre-sala: vai lá, pega 6 talhas e traz aqui para dentro, para algum lugar onde ele estava. Imagine comigo aqui. Então o mestre vai lá e fala: traz as 6 talhas e traz para cá. Então não era uma coisa pequena. Era pelo menos o tamanho de um tamborzão, assim. Até maior, porque tinha de 80 a 120 litros de água ali dentro. E estava sujinho, né? Aí, se você vê na leitura por detalhes, só pediu para completar de água, mas colocar até a boca. Então você já tem essa informação. As talhas ficavam lá, era uma coisa para limpeza. Eu quero que você lembre disso. Fique lembrando disso, porque eles se lavavam lá. Eles acreditavam que esse ato repetitivo de se lavar na entrada e o pé e a mão, toda vez que ia entrar, não importava se fosse receber o padeiro lá. Tinha que lavar as mãos novamente. Nós já tivemos a oportunidade de morar na Europa. E nós moramos em um bairro judeu. Hoje, eles não têm essas talhas, mas tem algo que significa, que é um lugarzinho onde eles põem a mão lá e que tipifica, é um tipo daquilo que acontecia. Então, eles passam a mão, fazem uma pequena oração, é como se fosse o ritual de purificação, como se estivessem se lavando. Então, é uma bênção que eles fazem. E a gente via esses judeus fazendo muitas outras coisas. E também, como eu disse, muitos filhos. Muitos filhos. Assim como o Ângelo falou lá de Angola, lá a gente via lá em Londres também, as mulheres com um nas costas, 2 no carrinho, que vem gêmeos ou trigêmeos, e um na barriga. Então, eles têm muitos filhos também, que eles continuam nessa estratégia, e aí o islamismo, fazendo um parênteses, copia e também faz muitos, muitos, muitos filhos. E o que fascina a gente na leitura do Evangelho de João é que fala que Jesus veio para desconstruir todo o pensamento humano de autojustificação. Porque ficar acreditando que ia se purificar nessa lavação aí que acontece. Então, Jesus, como ele usava muitas coisas para desmistificar e tirar todo quanto é tradição, ele falou: então pega lá a coisa que está mais suja lá e traz aqui. E enche de água, mas enche até a boca. E o que tinha de maior recipiente no local eram essas talhas. Ele sabia que o que ele faria era grande. E se você prestar atenção, uma coisa que tem 120 litros de água, pode caber uma pessoa dentro. E a pergunta que a gente pode fazer: por que Jesus não reutilizou as vasilhas de vinho que estava sendo usada antes? Minha resposta para você, preste muita atenção. Não sei. Pega essa revelação aí. Ele não quis. Ele quis que fosse uma coisa que era impura para os judeus. E o certo é que eu vejo ainda, você imagina, quem quer casar e quem casou há pouco tempo,
que nem eu vi alguém ali que tinha casado faz 2 semanas. Eu vejo um salão cheio de gente, e você. Eu vejo um salão de gente, e como a cidade inteira foi convidada, eu vejo uma fila de gente lá fora, esperando para lavar o pé e a mão, porque as talhas sumiram. Os potes sumiram. Gente que estava lá, meu Deus, eu mantenho a tradição, ou eu vou lá para dentro comer, que comida judaica é boa, viu, gente? Muito boa. Muito boa mesmo. Só peixe que não, né, pastor Marcos? Você que esteve lá, peixe em Israel não é muito bom. Mas tem gosto para tudo e tem gente que pode gostar, então não quero criticar. O certo, então, é que eu vejo gente ansiosa lá fora porque as talhas sumiram. E agora, como nós vamos entrar na festa? Gente mantendo outros mais ou menos fominha, voltando de casa para continuar a festa de 7 dias e entrando pelos fundos para comer, para aproveitar da festa. E eu vejo também, eu vislumbro o cerimonial muito nervoso porque as contas dele não deu certo. E aí eu vejo Maria mais tranquila, porque falou, Jesus irá fazer alguma coisa. E vejo noivos alegres, porque não contaram para eles que tinha acabado. Lógico que não. Todo bom cerimonial não deixa os noivos nervosos. Então, o que reflete isso para nós? Sobre a purificação. Reflete em uma vida de santidade que nós vamos levar, que nós devemos levar. Mas não estamos falando de convergência? Para você convergir e chegar até Jesus, você tem que passar por um processo de purificação e de santificação. Mas não é só cantar, ir na igreja sábados, pirar, chapar, como dizem outros por aí, rodar no manto, como o pastor Luciano falou. Não, tem o dia seguinte. O descende foi num sábado, mas o domingo chegou. Nós veremos o resultado desse evento que a Dani citou aqui. Mas nós também temos o domingo, depois do sábado, que você vai na igreja, que você vai na escola dominical, domingo de manhã, que você aprende um montão, que você faz devocional, mas o que é que você tem vivido de santidade, que tem constrangido outra pessoa a ser santa e igual a você? Sua vida é a maior pregação. Isso, foi legal esse tec, bem na hora. A água limpa que foi colocada, a água limpa ela purifica, hidrata, gera vida. Nós ouvimos ontem a Tamires falando aqui sobre isso. Nós vamos falar agora da água espiritual para o seu corpo. Para o seu corpo e sua vida espiritual. Quando nós enchemos nossos potes, você é uma talha, vamos dizer assim. Quando você se enche da água de Jesus, do Espírito Santo, nós somos verdadeiramente purificados. Jesus não é como água parada no fundo de uma talha, de um pote. Para que ele se revele, ele precisa que algo se encha até transbordar. E esse é você. Jesus se apresentou para uma mulher, a mulher samaritana, que fala em João também no capítulo 4, como a água da vida, que quem dela bebesse nunca mais teria sede. Na conversa com essa mulher, Jesus fala sobre adoração. Por isso entendemos que a purificação ou santificação e a adoração estão interligadas. Dá para um profano, dá para um sujo adorar? Dá. Dá sim. Mas para aquele que está santo, ele receberá muito mais. Procure se santificar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso ela nas pregações, que é assim: quanto mais eu adoro, mais santificado eu sou. E quanto mais santificado eu sou, mais eu adoro. De verdade. A adoração não se restringe à música e nem a momentos no retiro e no sábado à noite, onde você extravasa. É muito além. Um dos meus versículos preferidos na Bíblia toda é Mateus 6,6. Que é a receita para você que quer ser exposto por Jesus. Que é, entra no seu quarto, fecha a porta, e aquilo que você faz em oculto, ele revela no público.
Isso que você viu esse pessoal fazendo tão lindamente aqui, não é performance. Não é para te agradar. Vai muito além dos projetores na parede, das luzes, da fumaça. Isso é resultado do que eles fazem no quarto. Eu fiquei sabendo uma informação. Você sabe o que esse povo fez nas 2 últimas semanas? Todas as noites. E sabe o que aconteceu quinta-feira com essa galera lá no subsolo da igreja? Eles estavam juntos adorando. E depois comendo esfirra. Sei de tudo. A gente sempre sabe, como você disse. Mas teve gente que ficou aí, 2 semanas, das 9 às 11 da noite, todas as noites, adorando. Isso é adoração. É ir além. É se santificar. É fazer o devocional proposto. É fazer as orações. É dizer sim para aquilo que é proposto para você. Porque a adoração, ela te tira do centro de tudo, onde, como eu comecei aqui dizendo para vocês, o mundo hoje quer colocar você no centro. Mas quando você adora e se santifica, você se coloca no seu lugar e coloca Jesus no centro. Então tudo vai convergir para ele e para o lugar dele. De lá ele não deve sair. Porque a adoração te tira do centro e coloca Jesus e faz a sua vida convergir em profunda admiração e rendição. A intimidade é gerada com adoração e a indiferença através da murmuração. Eu venho te trazer uma informação agora neste momento. A adoração é a linguagem dos adoradores, dos filhos de Deus. Mas a murmuração é a linguagem dos filhos das trevas. Uma pergunta para encerrar esse bloco. Qual é a sua linguagem? É da adoração ou da murmuração? Comece a adorar para ser íntimo. Não é à toa que o primeiro sinal milagroso de Jesus foi em um casamento. Nós precisamos desejá-lo como esse noivo. Nós precisamos lembrar que nós vamos casar com Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos ter uma aliança de fidelidade e devoção a Ele. Você precisa se esvaziar. Se encher dele, mas também se esvaziar. As vasilhas estavam quase vazias. Você já se esvaziou de seus métodos, das suas teorias, do seu autocontrole? Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Seguir a Cristo implica renúncia de uma vida independente e baseada no senso comum. A porta de entrada para o reino é o arrependimento e mudança radical. Queridos, chega de nós virmos e ficarmos celebrando 4 dias, tendo a melhor comida, a melhor música, a melhor estrutura, o melhor chuveiro, e chegar lá você não fazer nada com isso. Isso é egocentrismo, é convergir para você mesmo. Você está recebendo muita informação e ação de Deus em seu favor, mas isso tem que sair do Manaim e ir para Curitiba, São José, sei lá onde você mora, Araucária, tem que transformar o ambiente. Chega de sair daqui obeso de ministração e não fazer nada, o seu mundo não ser transformado lá. É a primeira vez que eu venho aqui e eu não sei o que acontece depois. Eu só ouço testemunhos. Mas você é responsável de ser a água pura. Mesmo que você seja uma talha impura, que a água pura que Jesus manda colocar transborde e você transforme os ambientes. Jesus pede para que a água da santidade entre em você. E que haja transbordar de santificação por onde você for. Kay Warren,
escreveu um livro que o livro é Rendição Radical. Ela fala sobre a vida de rendição dela. Acho que eu até já vi esse livro lá na estante da igreja, lá da IBNC, quando eu passei um dia. Leia esse livro. Ela fala muito sobre o reino do meu eu. Tem um capítulo que ela fala sobre isso. Ela diz o seguinte no livro, que nesse reino existe pouco espaço para os que não querem fazer as coisas do meu jeito. Então, do meu jeito é melhor. Tudo tem que convergir para mim. Tudo tem que ser do meu jeito. E aqueles que não concordam que eu sou a pessoa mais importante que existe, não devem andar perto de mim. Tudo é para mim, para mim, para mim e para mim. E a melhor amiga das pessoas, dessas pessoas que querem tudo para mim, para mim, para mim, são aquelas duas sanguessugas que a Bíblia diz lá, que é a dá e dá, dá, dá. Só quero. Mais nada. E o passarinho de estimação é um quero, aproveitando aqui o gancho. Quando eu me esvazio, quando você se esvazia, você diz uma informação para Deus. Pode me encher, Jesus. Pode me encher. Você e eu somos talhas. Talhas que carregam água. E não há possibilidade de vir algo bom, que é o vinho que virá depois. O vinho novo. Mas ele nos transforma. Por isso o primeiro sinal foi um milagre de transformação. Ele transformou. Porque ele nos mostra que o que carregamos é simples. É a água do Espírito. Mas quando eu me derramo, eu sou muito mais que água. Eu sou vinho. Queria compartilhar um testemunho com vocês quando Kim estava falando sobre se esvaziar, sobre santidade. É algo que sempre mexeu no meu coração, que impacta muito o meu coração. E quando eu tinha 13 anos, eu nasci num lar evangélico, como se diz, num berço cristão, né? Comprou o berço cristão. Então, eu nasci num lar evangélico e na igreja que eu ia com os meus pais, na igreja presbiteriana renovada que eu ia com os meus pais, as amigas ali começaram a pedir que eu ficasse. Ah, Dani, você é BV, você precisa ficar com alguém, você está desatualizada. E a necessidade de aprovação ali começou a gerar aquelas coisas na minha mente. Realmente, eu preciso fazer isso. E eu lembro que uma amiga minha ajeitou um esquema lá para eu ficar com um menino da igreja. E antes de ir, eu ia dormir na casa dela numa sexta-noite. E no sábado de manhã, nós iríamos sair para ir a um bosque, a um parque, passear tal. E esse menino ia junto e daí ia acontecer um negócio. E aí, eu tinha 13 anos. Só que antes de ir para a casa dela na sexta-noite, era caminho da igreja. E eu passei em frente à igreja, estava tendo uma reunião de oração, uma vigília. E só as irmãs estavam cheias do fogo lá orando. E eu entrei para ver se essa minha amiga não estava lá. Quando eu entrei, uma irmã já veio orando por mim, já me pegou, já me ajoelhou. E essa irmã começou a orar por mim ali, cheia do poder. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus começou a usar a irmã para falar uma palavra profética para mim. E Deus falou a seguinte coisa para mim. Eu sei o que você está planejando. E eu, Deus, fala baixo. Por favor, não espalha. Deus falou isso para mim, gente. Deus falou isso, acredita? Como diz um amigo meu, Deus não sabe guardar segredo. Deus falou isso, eu sei o que você está planejando. E eu, meu Deus, minha mãe não está aqui, ainda bem. E aí a irmã disse assim, Deus usando a vida dela, disse assim para mim, eu quero fazer um compromisso com você hoje. Seja fiel comigo, que eu vou ser fiel contigo. E ela falava aquilo várias vezes, Deus falando para mim, seja fiel comigo, que eu vou ser fiel contigo. E ali eu tive um arrependimento muito grande. E eu percebi que eu realmente não queria fazer aquilo. Eu não gostava daquele menino, eu não queria fazer aquilo com 13 anos. Eu queria ter uma vida rendida ao Senhor. Mas estava sendo muito difícil permanecer
pura, permanecer em santidade diante de toda aquela pressão. Mas eu fui tão cheia de Deus ali, e eu chorei, e eu consegui receber a presença do Espírito Santo, me fortaleceu, e eu saí dali, e eu não fui para a casa daquela menina. Eu avisei a mãe dela que estava em reunião, que eu não ia mais para a casa dela, e fui para minha casa, e minha mãe, você não ia dormir na casa da amiga? Tal. Eu falei, não deu certo e tal, e voltei. E eu escrevi uma carta. E nesse dia eu escrevi uma carta falando para Deus que eu iria fazer um voto com Ele de santidade, que eu não ia namorar ninguém, que eu iria esperar no Senhor até o dia do meu casamento. E foi muito difícil mesmo. Passei por muitas situações onde eu fui julgada, vocês sabem do que me julgaram, né, na faculdade, falavam que eu torcia para outro time, que eu jogava para outro time, me falaram muitas coisas assim, eu fui ridicularizada. Mas aquilo me trouxe assim um enchimento tão grande do Espírito Santo que muitas vezes eu entrava no meu quarto e eu ficava lá 3 horas orando, tocando e cantando e Deus me dava tantas músicas e Deus falava tanto comigo. E foi um tempo onde eu fui muito cheia do Espírito Santo, foi muito cheia, porque aonde há sacrifício há fogo. O fogo só vem onde há sacrifício. O fogo vem para queimar o holocausto, a oferta. E eu era ali uma oferta ao Senhor. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão sentindo essa pressão, muitos adolescentes, muitos jovens. E eu quero te encorajar a buscar essa santidade com o Senhor. Eu não estou dizendo que o que eu vivi é lei para todas as pessoas. Você vai ter o seu particular com Deus e você sabe aquilo que te traz impureza, você sabe aquilo que tira a tua santidade. E peça para o Senhor falar o seu coração. E quando aconteceu, eu morava no interior com os meus pais, nasci em Curitiba, fui para o interior com os meus pais. E eu retornei para Curitiba, depois que eu terminei a faculdade, era solteira ainda. E eu conheci o Quinho, ele estava regendo o coral. Ele estava regendo o coral e eu fui cantar no contralto. E aí, quando ele ficou nervoso, porque ele me viu ali, ele ficou meio nervoso. E ele trocou as vozes, ele me deu a voz do tenor, e eu comecei a fazer o tenor, e ele ficou, essa menina canta assim, meu Deus, ela canta o tenor. E ele deu uma confusão nas vozes lá, deu um rolo. E no fim nós começamos a nos conhecer, e depois de 9 meses ele orando, e eu ainda estava processando tudo que Deus estava fazendo na minha vida, mas eu tive uma resposta muito clara de Deus, que Ele era a pessoa de Deus para mim. Eu tive uma resposta muito clara mesmo, assim. Quem quiser saber, depois você me procura. Mas foi uma resposta muito clara de Deus. Não vou ficar contando tudo aqui. Porque senão eu vou demorar muito. Agora é mais uma palavra profética, pega aí. Nós nos conhecemos num retiro. Era o coral do retiro. Conhecemos, não fizemos nada além. Conhecemos, ok? E não é conhecer biblicamente, por favor. Foi só amizade no retiro, cantoria e tal. Nossa, teve um avivamento agora, né? Só fala nisso que, nossa, começa. E assim, nós fizemos um... O irmão já está indo procurar já a irmã lá, ó. Já encontrou a varoa, né? Já encontrou a varoa. Ai, gente. Só para concluir, então, essa história. E Deus falou assim profundamente comigo e com ele também. Em um retiro nós nos conhecemos, quando aconteceu, né, aquele evento do coral que eu falei para vocês. E continuamos sendo amigos porque ele morava em São Paulo, né? Ele é paulistano. Então, a gente se via eventualmente, quando ele vinha para Curitiba fazer algum trabalho, e a gente se via. E chamava assim, amigo, amiga, aquela coisa assim. E quando eu recebi realmente a direção de Deus e ele também, nós conversamos em outro retiro, que foi um bom tempo depois. E no final desse retiro, nós fomos conversar e a gente percebeu que era o que Deus tinha para a gente. E, resumo, nós namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. Faz 13 anos isso. Não façam isso, não é uma receita. Não é uma receita. Ele já tinha 32 anos, eu já era bem madura também. Calma, gente. Não é uma receita, por favor. Crianças, não façam isso em casa. E só para a gente terminar. Por que aconteceu dessa forma e teve que ser muito rápido? Porque ele tinha uma
ele tinha uma proposta de trabalho numa igreja em Londres. Então, ele estava indo embora. E nós precisávamos decidir o nosso futuro. Então, isso aconteceu muito rápido, né? Ele foi me pedir em namoro para os meus pais. Já pediu tudo, em namoro, em noivado, em casamento, e falou que a gente ia embora. O meu pai quase teve um ataque, coitado. No mesmo dia, na mesma hora. Ele gaguejou, foi uma coisa linda. Aí, passado tudo isso, meus pais já entendiam o que estava acontecendo, os meus pais compreenderam, porque os meus pais já tinham visto Deus falar, já tinham ouvido e visto Deus falar comigo várias vezes, que o que Ele faria na minha vida era muito rápido. E que Deus tinha algo muito lindo para fazer na minha vida sentimental. E tudo aconteceu rápido, nós fomos para lá. E na primeira igreja que nós trabalhamos lá, nós trabalhamos com música. E o pastor também chegou e falou assim, eu quero que vocês trabalhem com o ministério jovem. E a gente ficou, meu Deus, a gente nunca trabalhou com jovens. E foi uma experiência muito incrível que a gente teve, assim, de ver jovens cheios do Espírito Santo. Nós pudemos compartilhar as nossas experiências, nós pudemos encorajar jovens a viverem em santidade também. E a serem cheios do Espírito Santo. E nós fizemos retiros lá também, então a gente ama retiros está na nossa veia, no nosso DNA. E nós fizemos 2 retiros lá, né? 3. Ele é a memória da família, gente. 3 retiros. O primeiro, quando nós começamos, nós tínhamos 6 jovens e nós finalizamos com 150 jovens. Foi algo muito lindo que Deus fez, assim, foi fora, além do nosso alcance, assim, algo que nós nunca imaginaríamos viver. E por que eu estou falando tudo isso? Porque as nossas dores e tantas coisas que nós passamos em alguns momentos da nossa vida, Deus vai transformar isso em vinho de alegria. Só que esse vinho não é para ficar só para a gente. Eu estou falando isso porque nós podemos celebrar essa transformação de vida de Deus em nós. E nós podemos derramar sobre outras vidas. E nessa história nós vemos esse vinho sendo derramado. Nós não sabemos se lá naquele barril, lá naquele pote, naquela talha, aconteceu lá dentro a transformação, na hora que colocou água já virou vinho. Ou se quando era servido, ia se transformando em vinho. Nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que as pessoas provaram e que elas disseram, esse é o melhor vinho. E eu creio e eu declaro sobre a vida de vocês, jovens e adolescentes, que vocês são um bom vinho. E que vocês vão viver essa transformação, essa vida, essa alegria de Deus. E vocês vão poder também derramar sobre outras vidas, servir outras vidas, trazer alegria para outras vidas. Permita-se ser cheio. Amém? Seja cheio. Seja cheio nessa manhã, seja cheio de alegria, seja cheio do novo de Deus, seja cheio de celebração. Esse vinho da alegria não é aquela alegria que é ausência de tristeza. Onde a gente encontra alegria nas circunstâncias, onde eu conheço uma menina que ela só fica animada quando ela vai viajar. Fora isso, ela está sempre triste. Quando aparece uma viagem, ela está super animada. Então, a nossa alegria não é baseada no que a gente faz, onde a gente vai, com quem a gente está, o que a gente tem. Mas a nossa alegria é um foco antes de ser um sentimento. E a gente vê Jesus, antes de ir para a cruz, fala que ele, lá em Hebreus 12, quando ele foi para a cruz, fala que ele suportou a cruz pela alegria. E eu ficava pensando, mas Jesus estava alegre em passar por tudo aquilo? Não, ele não estava. Mas ele estava alegre pelaquilo que lhe estava proposto. Ou seja, ele estava alegre porque ele sabia qual seria o fim da história. Ele sabia o que viria depois. Então nós passamos por situações difíceis, mas nós conseguimos ter a alegria de Jesus, porque nós sabemos que a história não acaba assim. Nós sabemos que Jesus vence. Spoiler, Jesus wins, ele vence. Ele vence sempre. Ele sempre vence. E você é o melhor de Deus. Você é a água que Jesus transformou em vinho. Talvez você pense assim, Senhor, eu sou água. Eu não fui pisado como uma uva. De mim não poderia vir algo bom, de mim não poderia vir vinho. Mas Deus, miraculosamente, Jesus, como a Karina disse ontem, é impossível, e também é racional. Mas Ele nos transforma e Ele nos faz vinho novo, Ele nos faz vinho bom, Ele nos traz alegria. Jesus vence e essa alegria está disponível para você. Queria que vocês colocassem em pé nesse momento. Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora
o bom vinho. Jesus guardou o bom vinho. Ele está aqui nesse momento, Ele está aqui nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Se concentra no Senhor. Veja a sua vida como essa talha, como nós ministramos nessa manhã. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar quais são as áreas que você precisa se santificar. Quais são as áreas da sua vida que estão com aquele sinalzinho de alerta. Alerta. Como num carro, quando uma luzinha acende porque precisa trocar o óleo, porque precisa de uma manutenção. O Espírito Santo te trouxe aqui. E fique atento aos sinais. O que você precisa ser cheio? Em que área você precisa ser mais cheio? Talvez você pense, Dani, mas eu já sou cheio, eu tenho Jesus em mim. Mas nós precisamos estar mais cheios. Mais. A palavra diz que quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está purificado, se purifique mais ainda. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Mais. Nós queremos ser cheios. Nós queremos que toda a impureza que porventura há no nosso interior, no fundo, possa sair, possa vir para fora. Que nós sejamos cheios até a boca. Na Tua medida, Jesus, a Tua medida é perfeita. O Senhor tem uma medida para cada um de nós. Uma medida, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa manhã. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, enchendo as nossas talhas. Vem, Senhor, aumenta o nível das águas. Aumenta, Senhor. Aumenta o nível das águas, Senhor, dentro de nós. Aumenta a vida de Jesus. Jesus, a água da vida. Aumenta, Senhor. Aumenta, Jesus. E vem com mais, vem com transbordar, vem com transformar. Vem transformar, Jesus. Vem transformar, Jesus. De repente você considera a sua vida como uma festa, assim como estava tendo o casamento. Às vezes é só um casamento, mas aquele que pode transformar a água em vinho, de repente não está na sua vida ainda. Você é a talha, e Ele quer usar de transformação na sua vida hoje. Nosso convite é que você tenha a verdadeira alegria, a alegria transbordante, verdadeira, permanente. Pode vir muitas coisas, mas a verdadeira alegria estando em você, você passa por todas elas. Você é a talha que pode estar com as águas impuras ainda, mas Jesus usou as talhas que estavam, não deu tempo de lavar não, foi só colocado água limpa. O Espírito Santo é esta água que quer fazer transbordar, ir até a boca. E esse é o momento em que eu convido você a ver essas luzinhas que foram acesas. E onde é que você precisa se purificar, se santificar, para que você tenha esta alegria verdadeira, para que você seja um transformador de ambientes. Onde você chega, alguém, sem mesmo você abrir a boca, alguém fala: o que você tem de diferente? Você tem algo que transforma, que muda. Você chegou aqui e mudou. Nós queremos liberar essa verdadeira alegria, essa palavra de verdadeira alegria. Você é as talhas de Deus. Você é a talha que pode ser cheia. Você é o pote que pode ser cheio e deve ser cheio. A água de purificação é o Espírito Santo. E essa água pode se transformar em vinho e dar alegria para outros.